Conheça os destaques do Agenda Judiciária desta semana. Secretaria de Gestão Estratégica reúne magistrados e servidores. Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás recebe homenagens. Oficina de Paz realiza palestras na área de família. Em nossos estúdios, vamos receber o juiz Liciomar Fernandes. Ele vai falar sobre menores infratores. Isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora, aqui na sua revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Goiás. O Tribunal de Justiça de Goiás realizou o terceiro encontro do Fórum de Planejamento, Estratégia e Gestão. Acompanhe. Diretores de área, juízes e servidores se reuniram no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para conhecer as propostas que vão integrar a Lei Orçamentária Anual LOA de 2015. Esse foi o terceiro encontro do Fórum de Planejamento, Estratégia e Gestão, magistrados e servidores pensando o futuro do judiciário goiano. Essa participação enriquece o planejamento, enriquece as ideias e dá para o tribunal o termômetro exato do que efetivamente o tribunal precisa modificar, alterar na sua estrutura, no seu orçamento, no seu planejamento estratégico para ganhar mais eficiência na prestação jurisdicional. Ao todo, foram 197 propostas para a lei orçamentária. Cerca de 70% delas foram atendidas. O evento é resultado de uma série de ações articuladas pela Secretaria de Gestão Estratégica. Na medida que a gente inicia esse trabalho, a gente está dando a oportunidade das pessoas participarem e de se sentirem mais integradas ainda àquilo que o tribunal destaca como planejamento estratégico, como ações que a gente precisa tomar. Presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, ASMEGO, o juiz Gilmar Coelho elogiou a iniciativa do Judiciário goiano. Todos nós sabemos, as nossas deficiências, cada magistrado na sua comarca, cada servidor em sua comarca, sabe as deficiências que o Judiciário tem ali em cada uma das comarcas. E com esse momento democrático, onde o tribunal reúne aqui todos os diretores do tribunal, reúne o servidor de cada comarca, isso aí é importante para discutir o planejamento do tribunal. Então, eu dou os parabéns aí ao presidente por essa iniciativa. Após a abertura do evento, o público participou de uma palestra voltada para a questão ambiental, com o tema Planejamento Estratégico Sustentável, ministrado pela servidora do Supremo Tribunal de Justiça, Kathleen Feitosa. Infelizmente, o povo brasileiro, em razão da abundância de recursos naturais que possui, ainda tem uma certa dificuldade em entender que os nossos atuais padrões de consumo são insustentáveis, mas essa questão tem sido trabalhada cada vez mais e nós temos alcançado êxito em muitas instituições que têm excelentes experiências, o case do STJ é um, mas vários tribunais têm excelentes iniciativas, o Tribunal de Santa Catarina, o TRF da Quarta. Nós temos excelentes casos que falam de ações inovadoras e sustentáveis no ambiente de trabalho. Nós não podemos esquecer que as nossas unidades de trabalho, que o tribunal é composto por seres humanos. Isso é muito importante. Isso nós, seres humanos, consumimos e descartamos, e pagamos por tudo isso, porque somos contribuintes. Então temos que ter cada vez mais consciência da nossa responsabilidade. Sival Guerra Pires foi empossado no cargo de juiz substituto em 2º grau. O Salão Nobre da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi o local escolhido para que o juiz Sival Guerra Pires recebesse magistrados, amigos e familiares ao ser empossado no cargo de juiz substituto em 2º grau. A promoção foi por critério de merecimento e oficializada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula. Antes de ser lotado em Goiânia, Sival passou pelas comarcas de Firminópolis, Crixás e Lusiânia.
O magistrado tem 46 anos de idade e 23 deles dedicados à magistratura goiana. É uma honra para mim, como juiz de 23 anos de carreira, chegar a esse cargo de juiz substituto em 2º grau. E espero que com trabalho, com dedicação, com estudo, eu corresponda às expectativas que recaem sobre quem exerce essa função. O Agenda Judiciária volta em instantes para falar sobre menores infratores no quadro Justiça em Foco. Acompanhe agora o quadro Justiça em Foco com Giovanni Gomes. O Justiça em Foco de hoje vai falar sobre menores infratores e para isso a gente recebe o juiz da primeira vara da comarca de Jaraguá, Dr. Liciomar Fernandes. Doutor, primeiro eu quero agradecer a participação aqui do senhor e começar falando sobre um projeto que o senhor implantou agora na comarca lá de Jaraguá. Qual que é esse projeto do senhor? Esse projeto nós visamos a trabalhar os menores infratores, que hoje nós dizemos mais como menores em conflitos com a legislação, conflito com a lei ou até mesmo com os sistemas sociais. Nós começamos a trabalhar esse projeto na comarca, na minha primeira comarca de Mozarlândia, e de lá, por onde eu passei, continuei com esse projeto, passando por Bom Jesus, Quirinópolis e agora na comarca de Jaraguá. Esse projeto ele tem como intenção dar uma reabilitação a esses jovens, esses menores infratores, não é isso? Sim, esse projeto é um projeto simples, entretanto com uma grande desenvoltura para a educação e principalmente a reabilitação desses menores que cometem algum ato, algum fato de menor potencial ofensivo à sociedade ou à lei. Então, uma vez cometido o fato ou cometido o ato, o procedimento é encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público oferece uma remissão e marcamos uma audiência. Nesta audiência, colocamos as condições e uma das condições que nós sempre colocamos é retorno à escola para aqueles menores que estão afastados da escola e também o segundo, ou o principal, é a leitura de um livro que nós recomendamos para eles. Daí a 30 ou 40 dias, marcamos uma outra audiência onde ele vai dar a leitura do livro, fazer a lição do livro que ele leu para o juiz, onde vai estar presente o juiz, vai estar presente o representante do Ministério Público, um representante da OAB e ainda os pais acompanhando os menores. Doutor, mas por que aplicar a leitura de um livro e não aplicar essas determinações comuns, como seria até prestar um serviço voluntário? A prestação de serviço à comunidade, nós temos que tomar muito cuidado com ela, porque a prestação de serviço, de repente, ela vai vai expor esse menor a um ridículo ou até mesmo vai fazer com que ele revolte com aquela condição imposta a ele. Então, eu vejo a prestação de serviço à comunidade com algumas reservas, como eu vejo também a prestação pecuniária de pagamento de cesta básica, porque na maioria das vezes, quando nós impomos ao menor o pagamento pecuniário de uma cesta básica ou de um valor a uma entidade, nós, na maioria das vezes, estamos apenando o pai. E não estamos trazendo o principal objetivo do Poder Judiciário, o principal objetivo da legislação quanto ao menor, que é, na verdade, protegê-lo e reabilitá-lo. Porque eu vejo que a leitura do livro trará para ele sempre a capacidade de uma reflexão para a vida, uma reflexão para os atos que ele está praticando, e que ele veja através de um livro que os atos dele trará consequência. E por isso nós temos belíssimas histórias e principalmente o livro que eu recomendo, ele traz exatamente a história de uma família que foi desfacelada pelo o cometimento, vamos, se assim podemos dizer,
um dos filhos daquela família, um dos membros daquela família, se enveredou ao uso de tóxicos, de entorpecente, e acabou por desgraçar toda uma família, desfacelar toda uma família em virtude do seu ato, e trouxe consequências gravíssimas. Doutor, agora esse programa voltado para essa questão da leitura, ele envolve apenas o menor infrator, ou ele também não, isenta a participação, por exemplo, dos pais de participar da audiência? Não, os pais não estão isentos de participar da audiência. É uma das condições que nós colocamos também, que os pais participem, porque no momento que os pais participam, até recomendamos, né, que o menor faça a leitura do livro e que os pais também façam, né, e que os menores, seria muito bom se os menores lessem os livros junto com os pais. Nós sempre recomendamos isso, para que eles entendam, para que cada um deles veja o papel deles e vejam a consequência da omissão que cada um deles faz ou da ação que cada um deles faz. E como é que tem sido a aceitação tanto de jovens quanto dos pais em relação à leitura? Em um primeiro momento, nós observamos uma certa rejeição, uma certa dificuldade, né, deles em relação à leitura, porque nós observamos que não é muito bem aceito na sociedade hoje a leitura. Nós observamos que os menores, eles vivem em um mundo sem leitura, né, onde é mais fácil ver a imagem do que ler um livro. Então nós observamos que a preguiça para ler um livro não é só de um menor, é do adulto também. Então, num primeiro momento, nós observamos isso. Mas quando coloca ele uma condição para que ele venha se isentar daquela situação fática dele, ele aceita a condição e posteriormente ele até nos agradece, tanto ele como o pai, os pais agradecem de ter proporcionado a eles ler um livro. É muito interessante essa pergunta do senhor, porque eu tive a oportunidade em uma audiência na comarca de Mozarlândia, na presença de um dos advogados, o doutor Maís, eu me recordo dele, que foi uma das pessoas que nos ajudou também com esse projeto na comarca de Mozarlândia. Ele perguntou, oportunizado ele perguntou para um dos menores: quantos livros o senhor já leu? O menor, na época, de 15 anos. Ele falou: é o primeiro livro que eu estou lendo. Para o senhor ter a dimensão de que os nossos jovens hoje não estão lendo, não são dados à leitura. E na maioria das vezes, quando nós pegamos esses menores para conversar, a maioria deles leram 1 ou 2 livros, muitos deles não leram nenhum livro. Doutor, e o que tem mudado na cabeça desses jovens a partir dessa leitura? E esse projeto, ele tem sido efetivo? Sim, nós observamos que é uma coisa muito interessante nesse projeto, que aqueles menores que realmente fazem a leitura do livro, que eles se integrem ao projeto, que eles leiam o livro e venham perante o juiz dar a lição do livro junto com a família, nós observamos que esse menor não volta a delinquir, ou não volta mais a cometer atos infracionais, nem de profunda potencialidade, nem de média, nem de leve potencialidade. Então nós observamos que de cada 10 meninos ou cada 10 adolescentes que nós recomendamos a leitura do livro, 8 não voltam a cometer novos fatos infracionais. Então, para mim, se um não voltasse a cometer, já estava bom. Imagina, nós estamos tendo sucesso com 8 em cada 10. Então, para mim, é um sucesso, é uma vitória o projeto que nós desenvolvemos na comarca hoje. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor. Fico aqui na torcida para que esse projeto dos livros se estenda a outras comarcas e outros jovens possam ter essa possibilidade de trabalhar com a leitura. E muito obrigado pela participação. A gente volta no próximo programa. No próximo bloco, você vai conferir como foi a palestra voltada para os pais em vias de divórcio. Pais participaram de palestra promovida pelo 2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Goiânia. Veja como foi. Juízes da Vara de Família têm incentivado a realização de palestras com o objetivo de auxiliar pais e filhos a enfrentarem o divórcio.
A realização é do 2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Goiânia. É muito comum nós percebermos nas audiências que as pessoas que participam da oficina, ela fica muito mais aberta à conciliação do que as pessoas que não participaram. As palestras são ministradas por psicólogos nas primeiras segundas-feiras de cada mês, no auditório do Fórum Fenelon Teodoro Reis, e tem duração de aproximadamente 4 horas. Cada vez que a gente faz esse encontro, a gente faz um questionário e vê o que é que as pessoas aprenderam nessa oficina de paz. Então a gente percebe que a maioria, além de voltar nas outras oficinas para ouvir praticamente as mesmas coisas, elas divulgam. E várias famílias já deram depoimento dizendo assim, mudei tudo, meu processo acabou, melhorou, eu mudei meu relacionamento, eu fiz isso, fiz aquilo. Então nós estamos colhendo resultados muito positivos dessa oficina. A ação começou em novembro do ano passado e já beneficiou quase 400 pais que são partes em processos nas 6 varas de família em Goiânia. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, recebeu homenagem do município de Piranhas. Vereadores da cidade de Piranhas foram até o Salão Nobre da Presidência para homenagear o chefe do Judiciário goiano, desembargador Ney Teles de Paula. A ação conjunta entre os membros da Câmara local concedeu ao presidente o título de cidadão piranhense. Essa iniciativa foi os vereadores conversando, vimos que está em construção um fórum, por isso resolvemos fazer essa homenagem ao presidente Ney Teles. A homenagem é em gratidão pela construção do prédio do fórum lá, pelo reconhecimento, né, do prédio do fórum e pelo trabalho relevante que ele vem desenvolvendo no estado e em especial na nossa região. O presidente do tribunal já foi juiz lá na comarca de Caiapônia, né, cidade vizinha nossa, e para nós é uma honra poder estar aqui hoje fazendo essa homenagem. Na ocasião, o desembargador Ney Teles de Paula anunciou a entrega do fórum para a comarca. A previsão de inauguração será em dezembro deste ano. Já na sala do presidente, os vereadores da comarca de Aparecida de Goiânia se reuniram para também anunciar uma homenagem ao chefe do judiciário. O desembargador Ney Teles de Paula receberá em setembro o título de cidadão aparecidense. A cidade de Aparecida sempre deu um grande apoio ao judiciário do nosso município, tem vários servidores que são cedidos ao judiciário. E o título de cidadão aparecidense é a honraria máxima da nossa cidade, que é dada àquelas pessoas que prestam algum serviço para o nosso município. O nosso presidente tem colaborado muito com a nossa cidade e foi um título que foi votado unanimemente. Eu acredito que nós vamos fazer uma grande festa para homenageá-lo, que tem ajudado muito o nosso município. E agora, na verdade, vem reivindicar até um outro fórum que eu acredito que parece que no ano 2015 vai começar as obras e, na verdade, realmente é para prestar essa homenagem para as pessoas que fazem. Ele tem feito muito para o nosso município, os vereadores, há uma propositura do vereador João Antônio Borges. Nós vamos prestar essa homenagem no dia 4 de setembro. Convido a todos para estar participando conosco. Confira agora as dicas do quadro Fique Atento. Vai viajar nas férias? Fique atento. Como solicitar autorização para viagem de menores? Nós temos diversas situações. Se as viagens forem no território nacional, o adolescente, ele, com a documentação de identificação, ele pode transitar por todo o território nacional. Agora, a criança, que é considerada aquelas pessoas de 0 a 12 anos incompletos, eles podem viajar na companhia de um dos genitores, sem necessidade de autorização do outro, certo? Ou com ascendentes e colaterais até 3º grau, comprovados documentalmente o parentesco, e também para a região metropolitana ou comarcas contíguas. Nessas 3 hipóteses não é necessária nenhuma autorização. No caso dessas crianças forem viajar desacompanhadas ou acompanhadas de um terceiro, necessário vir até o juizado e preencher o formulário próprio autorizando a viagem. O que fazer em casos de danos à bagagem? O que se recomenda, certamente a maioria da nossa jurisprudência ainda não pensa assim e tem indenizado. Mas os consumidores têm dificuldade de comprovar o que efetivamente havia dentro da sua bagagem. Qual de nós que tem o hábito de relacionar ao menos o que leva na bagagem? E é um cuidado que nós devemos ter. E é possível nós termos esse cuidado.
Ao despachar a nossa bagagem, nós temos o direito de declarar precisamente, olha, dentro dessa mala tem isso, isso e aquilo. Tem tal objeto que vale tantos mil reais. E o funcionário da agência pode confirmar se realmente aquilo está lá. E aí, nessa situação, você com o comprovante que declarou antes de viajar os valores que haviam naquela bagagem, caso ela se extravia, você vai ter toda a facilidade do mundo de acionar a empresa para solicitar o ressarcimento. Caso se constate o desvio de bagagem, imediatamente o passageiro, que nesse caso é o consumidor, deve procurar o balcão da empresa, registrar uma reclamação e, da mesma forma, registrar uma reclamação no balcão da ANAC, que existe em cada um dos aeroportos do nosso país e também da agência internacional, caso seja o voo em outra nação. Confira agora algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Para a Justiça, médico tem obrigação de informar pacientes sobre riscos cirúrgicos. Em decisão monocrática, o desembargador Itamar de Lima condenou um hospital e um médico a indenizar em R$15 mil uma paciente que ficou com sequelas após uma cirurgia. No entendimento do magistrado, apesar de não haver indícios de erros no procedimento, é dever do profissional orientar e informar sobre os riscos do procedimento. Servidora de ambulatório tem direito a adicional de insalubridade. Servidores que atuam em ambulatório médico têm direito a adicional por insalubridade no valor de 20% sobre o salário. O entendimento é da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que julgou favorável o pedido de uma funcionária pública estadual. O colegiado seguiu, por unanimidade de votos, o relator do processo, desembargador Orloff Neves Rocha. Restaurante terá de pagar indenização por agressão a cliente. O juiz Diego Costa Pinto Dantas, em substituição no 4º Juizado Especial Cível de Goiânia, condenou um restaurante a pagar R$ 2.500 a um cliente, a título de indenização por danos morais. O caso teve grande repercussão nas redes sociais e imprensa, pois mostrava funcionários do estabelecimento agredindo o homem em janeiro de 2013. Confira a agenda da próxima semana. De 18 a 20 de agosto será realizado o primeiro ciclo de estudos sobre repercussão geral e recursos repetitivos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O evento vai acontecer no auditório da Asmego. Vamos homenagear desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Tiago Luiz de Deus Costa Bentes, 20 de julho, comarca de Caldas Novas. Enion Arthur Fleury de Lemos, 22 de julho, comarca de Goiânia. Jerônimo Pedro Vilas Boas, 22 de julho, comarca de Goiânia. Mábio Antônio Macedo, 21 de julho, comarca de Goiânia. Marina Cardoso Buxidid, 24 de julho, comarca de Formosa. Chega ao fim mais uma Agenda Judiciária. Obrigada por sua companhia e tenha uma ótima semana. A gente se vê no próximo programa.